Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expresso Mágico Podcast. Meu nome é Daniel Silva, eu sou diretor. Meu nome é Fábio Mendes e eu sou roteirista. E hoje nós temos mais um convidado. Bê, se apresente aí pro pessoal. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Pia Campos, sou Concept Artist. É isso aí. Para começar essa conversa nossa, uma primeira pergunta que eu acho que vale a gente apresentar para todo mundo que tá escutando. O que é Concept Art? Eu acho que a definição prática disso é tipo, eu sou responsável por criar as coisas, dar um visual delas antes que elas sejam entregues para produção, né? Então, para você não de cara alocar um modelador, um cara para texturizar, um rigger, um animador e tudo que é necessário para um asset de um ambiente ali ou um personagem, antes de você fazer tudo isso, você coloca uma pessoa só para trabalhar no visual, definir como vai ser aquilo e aí depois você joga na mão das pessoas que demoram um pouco mais de tempo, né, para trazer uma solução, porque todas as minhas entregas são 2Ds, né, são desenhos e tal, apesar de eu trabalhar bastante com 3D, o que eu entrego de fato é uma imagem, né? Então, basicamente, o Concept Art, ele tem esse papel, né, de definir as coisas antes que elas existam. Cara, no momento em que tu pega pra fazer uma arte conceitual de um concept art de uma série ou de um filme, o quanto dessa arte, o quanto do que você bota na tela ou no papel, vem do roteiro exatamente, o quanto o diretor tem que te passar, o quanto vem de você mesmo, tipo, você procura equilibrar mais isso, segue o roteiro mais a risco, como é que funciona? Cara, eu tento, enquanto eu tô lendo, né, o material que eu tenho disponível, eu tento já imaginando no que aquilo ali se aplica em relação às minhas referências que eu já tenho, né? Então eu pego um projeto, dou uma lida nele e falo, pô, isso aqui tem mais cara de Blade Runner, né? Por exemplo, pegar o caso do Ascensão, né? Tem umas de referência de cor e tal. Eu puxo sempre pelo que eu tenho de referência, valido essas referências, né? Antes de começar a desenhar de fato, né? Então, é importante ter um repertório visual bom, né, para entender as diversas possibilidades que você pode ter ali de approach num projeto, né? Maneiro, legal isso. Tu falou do lance mais 2D. Uhum. Eu lembro que você tava fazendo o lance da Ascensão, tava puxando mais pro 3D algumas coisas. Sim, sim. Qual é teu processo, assim? Como você faz, tipo, recebeu a ideia e vai lá e vai executar? Cara, eu sempre vejo o que se encaixa mais com o tipo de finalização que se encaixa mais com aquele projeto que eu tô trabalhando, né? Então, aqui no estúdio, às vezes tem coisas que eu bato o olho e falo, pô, isso aqui não é realista, cara. Não adianta eu fazer uma entrega realista com render em 3D foda e tal. Então, eu já sei o que aquele projeto demanda, né? Então, se é uma série, por exemplo, e eu tô propondo ali cenas reais, né, quase fazendo um trabalho de keyframe concept art ali, pô, então eu vou fazer o mais próximo possível com o que vai ser gravado, né, então iluminação, câmera, tudo isso a gente resolve direto no 3D, né. Muitas vezes até quando eu preciso fazer uma entrega bem menos realista, né, mais lúdica, eu acabo usando o 3D como guia pra blocar, né, então tipo, preciso fazer um cenário e tal, bloco muita coisa em 3D pra adiantar tempo, né? Testo câmera, testo composição ali, pra depois fazer a parte do paintover. Mas aí... Antes mesmo de executar a parada. E sim. Faz um rabisco inicial. Isso, só pra entender o que encaixa melhor naquilo, né? Porque a parada do concept é que, assim, você não precisa definir tudo o que vai acontecer ou todos os pormenores naquela arte. Você tá dando uma ideia, cara. Então, assim, você tá pegando uma ideia do diretor e transpondo ela que estão em palavras num desenho. Então, às vezes, o cara também não tem algo muito definido ainda. E seu papel como concept artist é ajudar também a explorar essas ideias. Então, assim, é muito comum em concept ter muitas refações e já de cara aqui no estúdio eu entrego geralmente umas 3, 4 versões direto, assim, só pra diferentes, né? Da mesma coisa. Pra criar essa
discussão, né, e ver o que funciona ou não, né. Então essa parte de como é a finalização, acho que, cara, 2 minutos ali com o briefing já dá pra saber o que você vai entregar, né, o que parece mais com o produto final, né. Então isso é muito importante também. O concept, hoje em dia é muito mais comum isso, antigamente não, né, mas hoje em dia, cara, o quão mais próximo você entregar do produto final, melhor, né. E tipo, essas 3 versões que tu faz, tipo, sei lá, vamos fazer o concept da primeira cena de Senhor dos Anéis lá. Tu faz ele, tipo, diferente ao extremo um de cada um ou não? Eles seguem a mesma linha? Cara, é diferente ao ponto de poder dar a possibilidade da pessoa ou das pessoas responsáveis por decidirem como vai ser aquela cena, pra eles terem mais opções. Então, assim, não precisa ser completamente diferente, tá ligado? Vou fazer um negócio meio nórdico. Cara, eu não preciso variar entre Kung Fury e, sei lá, um negócio mitológico real, assim, sabe? Não precisa ter toda essa abrangência, mas é bom que você tenha coisas diferentes ali. Então, um personagem um pouco diferente, um cenário, por exemplo, você tá fazendo um castelo em ruína, puxando essa parada no nórdico aí, pô, então você vai fazer ele coberto de neve, como é que vai ser a destruição disso daí, como é que vai ser a vegetação, então testar umas coisas diferentes ali, sabe, pra dar mais ideias também, e às vezes no processo de concept você chega com soluções que ninguém nunca tinha pensado ainda, sabe. Isso aqui acontece bastante aqui no estúdio, porque aqui no estúdio é jogo, né, que a gente desenvolve, então muita coisa de level, assim, eu resolvo na blocagem, né, do concept, e acabo passando isso pra game designer e pra outras pessoas que vão mexer com isso, né, de tipo, esse caminho aqui funciona melhor se for assim, ou, né, tipo, não tá funcionando isso daqui, testa uma outra coisa, puxa um caminho daqui, então dá pra resolver umas coisas assim também, né. Maneiro. E tipo, acontece direto contigo de, tipo, igual a gente tava fazendo na Ascensão. Na Ascensão tu chegou a modelar aquele policial robótico lá. Uhum. Você chegou a passar... Não, a moto. O policial e a moto. Aí tu chegou a passar a moto pro Felipe. Acontece isso direto de, tipo, você fazer o concept e entregar pra outra pessoa o seu concept e ele trabalhar e dar uma rebuscada a mais? Sim. Putz, acontece bastante aqui. Tipo... Pô, porque às vezes já gastei um tempo fazendo aquilo e aí já serve como um high poly pro cara, né? Poder mexer depois, né? Então, de um asset qualquer e tal. Então, funciona assim. Isso acaba acontecendo também. É bem comum até aqui, né? Eu imagino que deve ser complicado você ter que absorver algo de um roteiro, ter que absorver uma visão de um diretor e tentar meio que gerar uma forma de sugestão através de um desenho e como pode acontecer aquela cena, etc. Como funciona esse processo criativo de você ter que estar sempre ligado a essas duas visões e meio que apresentar a sua visão sobre aquele tipo de cena ainda? Como que você costuma processar essa informação pra... Cara, o ideal, assim, que eu já quebrei muito a cabeça até entender isso, sempre aprovar por etapas, tá ligado? Chegar direto com uma versão final para apresentar é muito frustrante, até pra pessoa que tá vendo aquilo, se ela quiser fazer alguma alteração. Se ela percebe que o negócio tá muito finalizado, a pessoa sente até um pouco mal, assim, tipo, putz, não era isso aqui que eu queria, sabe? Então, se você chegar com os seus projetos em etapas, por exemplo, essas 3, 4 primeiras versões que eu faço de qualquer coisa, cara, é muito rabiscado, saca? É muito rápido de ser feito. Justamente pra aprovar, mesmo estando simples, né? Dá pra aprovar bastante coisa ali, tipo enquadramento, um mood ali de forma geral. Geralmente eu faço até PB em grayscale, né? Só pra não ter muita informação direto ali naquele momento, né? Mas só pegar o mood da cena e composição mesmo. Então ajuda muito trabalhar por etapas, assim, né? E é sempre aquela coisa de... Cara, na real, assim, a minha visão, meu ponto de vista, tá? Outro concept art que o artista estiver ouvindo isso aí, pode discordar, mas eu acho que a minha visão não importa muito. Porque o cara tá me contratando pra reproduzir a visão dele. Eu tenho que ter um background de referências e saber executar coisas pra realizar a visão do cara, né? E não a minha, de fato. Eu acho que, assim, a parada do concept é que
ele é um trabalho, ele é extremamente descartável, tá? E isso não é ruim, porque a partir do momento que ele sai da produção ali, que ele já foi usado como referência de modelagem, de tudo que for necessário ali, cara, aquilo não tem mais propósito, sabe? Então, e é interessante que seja assim também, porque você não tá pintando um quadro, né? Você não tá tentando mostrar a sua visão ali, você tá mostrando a visão de outra pessoa. E é muito importante ter isso em mente, que isso é muito relevante, sabe? Você pode ter um estilo de arte sua, um estilo de criação seu, mas é muito importante você conseguir reproduzir a visão de outra pessoa. Caraca, maneiro. É como se você fosse contratado, tipo, pra fazer o rascunho do pensamento do cara. Cara, é muito isso, cara. É muito isso mesmo. A minha visão nesse tempo, né, que eu tô trampando com isso, é assertivo ir dessa forma, sabe? Ter esse pensamento. Maneiro pra caramba. Eu lembro de ter uma conversa com você faz algum tempo já. A gente tava conversando sobre algumas referências, né, pra alguma cena de Ascensão, se eu não me engano. E a gente acabou entrando em alguns exemplos de outras concept arts e tal. E você tinha mencionado um artista chamado Christian Alsman, que ele faz o concept art de Mandalorian e algumas coisas de Star Wars. Você tem mais algumas referências, algumas coisas assim? Ou quanto você tirou desse cara? Quanto esse cara foi inspirador pra você? Ou alguém mais? Cara, na real, assim, tipo, atualmente minhas grandes inspirações é o Jama Jurabev, né? Que também. Esse cara também. Tá no Mandalorian também. Quando eu tava começando a estudar Concept, eu comecei pelo curso dele, né? Da Learn Squared, que, pô, recomendo muito aí. É aquele que tem a árvore, não, aquelas montanhas meio acinzentadas, pontudas? Você tá dizendo o curso? Aham. Cara, tem umas paradas assim, mas eu acho que esse que você tá falando é do Ethan Zana, que também é um cara que é muito foda, que ele faz os concepts da One Pixel Brush, né? Que atende a Naughty Dog, atende os clientes de games, né? Que geralmente precisam de um resultado mais realista, né? Esse cara é muito bom também, o Ethan Zana, eu tenho muita referência nele. Geralmente, minhas referências maiores são esses caras com finalizações mais realistas, né? Então, Ian Ushel também é um cara que eu acho incrível, e atualmente eu tenho pagado um pau muito foda pro Roman Joandô, que é o cara que fez o concept de Ghost of Tsushima. Quem puder dar uma olhada no ArtStation desse cara, vocês vão ver o quão monstro ele é. O cara é absurdo. Esse cara é sensacional. Ele trabalha muito com composição fotográfica, né? Então ele é um cara muito foda, assim, de matte painting, né? Esses caras que mesclam muito 3D com matte painting e traz essas referências, eu piro muito, assim, eu acho muito foda. E esse cara faz isso muito bem, né? Eu notei, tinha algumas artes, eu acho que era Brian Matias, alguma coisa assim que eu tinha visto, que era do episódio 13 em Mandalorian. E às vezes, tipo, a sensação que eu tinha em algumas artes era que era pintado quase que à mão, tipo, com pincel mesmo, dava essa sensação. Tipo, o céu, alguns detalhes assim, eu achei sensacional. O jeito que ele usava as cores, assim, pra pontuar alguns detalhes, eu achava sensacional. É legal que às vezes num concept assim, né, até bem realista, você consegue ver, a gente tem um pouco do que a gente falou, né, de identidade, você consegue ver um pouco de como é o traço do cara, né? Por exemplo, eu bato um olho no concept do Roman Joandô, eu sei que é do Roman Joandô. Porque eu já conheço, tipo, bato o olho, assim, eu sei o tipo de contraste, então como é que são os tons de preto, de coisa que ele faz, é tudo geralmente umas cores meio mais tons terrosos, assim, né, então é interessante que é o jeito que ele cria, é realista, você vê a identidade do cara ali, né, e ao mesmo tempo ela tá cumprindo o seu propósito, então o cara é muito, muito foda mesmo. Eu acho interessante até, acho que isso vai muito até do que você vê no artista que você procura pra sua obra, seja uma série, seja um filme, seja um curto. Eu acho que é uma visão em que você tem que ter, assim, de como esse cara vai passar a imagem que você tá imaginando ali, a cena que você tá imaginando e tal, os detalhes. Eu acho que é muito do que a gente vê em Ascensão, é muito bem retratado por causa disso. Eu acho que até o teu jeito de desenhar se encaixa naquele tipo de situação, naquele ar futurístico, as partes robóticas, até no concept da luta de robôs, que eu acho sensacional. Eu gosto muito Aquele é lindo de mesmo. como você modelou os robôs, eu acho que é bem isso. Então, Pô, valeu, cara. eu acho que é
que é uma parte interessante de se observar também. Toda vez que, tipo, eu vou olhar o Instagram, alguma coisa assim, quando passo eu nem preciso olhar teu nome. Eu já sei que, tipo, é teu a parada. Olha Isso aí. que eu ia falar. É maneiro pra caramba isso. Pô, irado, cara. Pô, valeu. Não, cara, aquela dos robôs lá, meu Deus do céu. Aquele lá eu brinquei bastante ali pra chegar numa iluminação legal, né? Então, pô, aquilo ali eu fiz um trabalho de posicionar ali os spots pra fazer a silhueta e tal. É legal a parada do 3D poder fazer isso também, né, cara? Poder você brincar de diretor ali também, né? Junto com... Há muito tempo, um chefe meu chegou e falou assim, cara, esse programa é tão maneiro que você brinca de ser Deus, cara. Porque você cria qualquer coisa nesse programa. É. Eu acho que isso vai um pouco até da arte, né, cara? Eu acho que a gente tem esse potencial, esse poder. Eu acho que a gente consegue criar vida, a gente consegue criar uma história, consegue ser meio que o nosso Deus ali dentro do papel, dentro da tela, ou na hora de retratar algum tipo de situação. A gente tem esse poder de fazer as pessoas enxergarem através da nossa forma de escrever, ou de desenhar, ou de filmar. Isso é bem maneiro. Sim, com certeza. O mais legal disso é que tu tem todos os equipamentos mais caros do mundo ali. É, exato. Câmera, virtual. É. Virtual ali, Não é real, mas tem tudo ali. Todos os presets de câmeras que eu quiser, objetiva ilimitada. Qualquer coisa. Qualquer coisa que eu precisar tem ali. Pô, é engraçado, cara, porque eu tava conversando com uma amiga minha que era fotógrafa um tempo atrás. Tava trocando uma ideia sobre lente e tal, e eu comecei a falar, né, das objetivas. Ela tava, pô, mas você não entende de fotografia. Eu falei, pô, realmente, eu não entendo mesmo. Mas aí eu mostrei pra ela, ó, então, mas eu tenho esse programa aqui que eu uso, que tem os presets de câmeras. Então, quando você fala em ISO, em abertura, em foco, eu sei do que você tá falando, e eu consigo entender isso, né? E, tipo, foi um conhecimento que eu fui absorvendo ao longo desse processo de criação, né? Porque não era uma coisa que eu sabia antes, mas como são presets de coisas reais, você aprende ali e nem vê, né, cara? Isso é bem legal. Cara. Isso é muito... Porque tem mesmo a parada ISO, diafragma... Isso, tem tudo isso lá, cara. Já tem tudo lá. Então você tá fazendo uma aula ali, você nem percebeu, né? Mas tá fazendo. Isso é bem legal. Sim. É o futuro, pô. Chegamos no futuro. Chegamos no futuro. Você tinha comentado de como... Você comentando, na real, como usar a câmera, como usar a iluminação dentro de uma arte conceitual. Qual, entre todos esses elementos que a gente mencionou, qual que você julga como a maior dificuldade de se retratar numa cena? Naquele frame, naquele pedaço de cena ali que você pega pra retratar, o que é mais difícil? Se é a emoção que você quer passar, se é cor, formato, 3D? Cara, eu acho que é praticamente tudo em concept. Se você resolveu a composição, todo o resto é secundário. Se você tem uma composição foda, que conta a história, que te guia pro elemento principal, que consegue te fazer os elementos periféricos de forma assim como você planejou, cara, todo o resto é secundário. Pode ser PB o negócio. E como assim, não importa. Composição? O que você quer dizer com isso? A composição eu quero dizer como você saber encaixar os elementos que você tá querendo representar ali naquela cena, né? O bloco. Então, isso, exatamente. Eu tô falando da mancha de cinza, né? Tô falando de como tá tudo organizado na cena. Tem o German Jurabev mesmo fala bastante disso dos filmes do Kurosawa, como eles são bem fodas assim de composição, porque você tem, sei lá, uma sequência de espadas de samurais lá apontando para uma determinada área da tela, e nessa área da tela tá o personagem principal, sabe? E ele é todo preto contrastando com um lençol branco que tem atrás dele. Então, sabe, é isso, é saber cuidar da composição. Se você tem uma composição bem feita, apresentando os principais elementos da cena, acho que todo o resto flui muito natural, assim, você não precisa quebrar a cabeça. Se a composição tá ruim, aí você tem que tentar resolver de outras formas, mas a minha sugestão é sempre voltar pra composição e fazer ela ficar boa, sabe? Porque a composição segura tudo, cara, segura tudo. E tipo, essa parada é uma parada meio mágica, né, cara? Das linhas guias imaginárias que você vai guiar de cada elemento pra poder guiar pra onde você quer que a pessoa olhe.
Exato. Isso é maneiro pra Cara, caralho, eu acho que Exato. o blocking talvez seja um dos elementos mais importantes, se não o mais importante do cinema, de certa forma. Eu acho que é uma das melhores maneiras de você meio que transmitir um sentimento ou guiar até a sua visão de alguma forma, sem que o espectador perceba de alguma maneira. Então, Exato, você cara. guia sentimento, você guia tudo. E eu acho que, tipo, pelo visto, né, pelo que tu me falou, tá em todas as áreas, né? Eu acho que eu consigo falar até de que o blocking é extremamente importante até pro roteiro. Depois que eu comecei a estudar outras áreas do cinema, além do roteiro, que foi a que eu comecei, minha escrita começou a dar alguns passos assim à frente em que eu nem desconfiava. Quando eu conheci, tipo, o blocking, na hora de escrever, eu já escrevia pensando em como os personagens se movimentam em cena, por exemplo, e como isso diz sobre cada um deles, como eles reagem de certas maneiras, como isso diz o que ele está sentindo, quem está dominando quem, o jogo de poder, ou no diálogo e tal. Isso é extremamente importante. E é maneiro ver que no concept, tipo, na hora de desenhar, você tem que saber exatamente, tipo, e esse é o ponto principal, onde tudo fica mais fácil, é você saber aonde as coisas ficam, né? Sim, com certeza. Cara, você ter uma organização de cena assim é o principal, cara. É assim que você faz um bom concept, sabe? Pô, isso tá tão presente no cinema que, pô, o Kurosawa, você pega a obra dele, os filmes, por exemplo, eles não me são atrativos. Eu não acho as histórias atrativas. A galera pode me jogar pedra aí, mas a composição é tão incrível, cara. Eu acho tão impressionante a forma como o cara conta as histórias que eu quero ver mais daquilo, sabe? Total. E eu acho que foi o que fez as pessoas também darem tanto valor, por exemplo, ao Cidadão Kane, cara, que Nossa, né, é a mesma pegada de composição contando a história, cara. Cidadão Kane é isso. é uma aula de blocking, né, cara? E a gente vê muito Exato. disso do Kurosawa, por exemplo, depois mais tarde no Kubrick, por exemplo, em Laranja No Kubrick Mecânica. também. É tipo, são incontáveis momentos em que ele, tipo, com uma pontada de bengala, a linha da escada, a linha do espelho, como tudo tende para o que tá pra acontecer, tipo, mostrando tal personagem, tudo apontando. Então, tipo, é sempre muito minuciosamente pensado, né? Pra Sim. contar a história da melhor forma. O Kubrick faz isso muito bem também. É curioso que a maioria das pessoas não vai entender isso, né? Que não manja muito de cinema ou de arte, né? Tipo, não vai entender isso quando assistir um filme, né? Mas essa coisa de querer esse tipo de organização e saber se guiar por ela é tão inerente do ser humano que a pessoa enxerga uma beleza ali e talvez ela não saiba nem dizer o que é, Exatamente. né? Falar, a fotografia é bonita. Por quê? Porque é o termo que ela aprendeu assistindo o Oscar, né? Mas ela às vezes não tá dizendo exatamente sobre fotografia, né? Ela tá falando alguma coisa além ali, mais estrutural, né? Blocagem é estrutural, cara. E eu acho que é por isso que é tão importante. Eu acho que, tipo, é bem psicológico. Eu acho que tem muitos momentos em que, por exemplo, eu lembro que em 1917, muita gente julgou o filme optar por ser esse, entre aspas, né, um só take, né, tipo, filmado de uma vezada só, entre aspas, com cortes invisíveis e tal, só como um prazer pra cinéfilo, né. Mas só que muita gente não entende que, tipo, quando você simplesmente assiste sem entender que foi filmado só assim e tal, por causa disso, isso, você é levado a uma imersão que você não entenderia, sabe, tipo, mas você tá ali dentro, você vive a história, entendeu? Por causa desses elementos, por causa dessas coisas que você muitas vezes não observa, mas tá lá. O fato de não ter corte, ele prende a sua atenção, né? Tipo, você tá ali, cara, você não pode sair daquilo. Exatamente. É curioso, né? E isso traz a sensação sem nem você ponderar sobre ela, né? Você só sente isso. Isso aí. Cara, esse negócio é uma arte tão complexa e tão fascinante. Nesse lance, voltando no lance das linhas, eu lembro na época que eu aprendi que as paradas também tem lance de bloquear a visão, cara. Tinha um lance de ter uma parede branca diretona. No final, se você deixar ela branca diretona, o olhar da pessoa vai indo direto. Aí, tipo, bota uma cadeira ali, o olhar vai travar e vai voltar. Tipo, umas paradas assim, cara. Caraca, é tanta coisa ajustada que, cara, é muito detalhe.
detalhe. E é um exercício muito maneiro de se fazer. Tipo, fascinante. quem tá ouvindo, por exemplo, tenta assistir qualquer outro filme, o próximo filme que você for assistir, tenta parar e pensar pra onde a câmera, ou foco, ou alguma linha, alguma coisa assim, tá guiando o seu olhar. Tipo, por que você muda de olhar? Porque você não fica olhando sempre amplo pra tela. Você sempre tem algum foco de visão. E a gente tá sempre buscando, quando vai fazer, vai filmar, vai escrever, alguma coisa assim, buscando aonde direcionar. Aí você quer infectar as pessoas com a doença do cinema. Claro, pô. Acho que esse é o propósito. Não, olha isso. Esse é o eu tô te propósito. falando. A galera que tiver ouvindo e quiser fazer isso de uma forma fácil, né? Que é um filme que eu acho que é fácil identificar essa parada do foco, que ele faz muito isso com a luz, é o Drive, né? Total, é. Do Drive Ryan é Gosling. muito bom. Cara, ele conta a história toda só com luz, né, cara? Porque é um filme quase o tempo todo dele só escuro, né? Então você tem poucos spots ali e com as cores, né? Dando o tom ali da cena também. É muito legal. Filmaço. Mas fiquem cientes, quem tá escutando, fiquem cientes que a partir de agora você tá na Matrix. Tem a pílula vermelha e tem a pílula azul. Se você fizer Porque isso, a partir do não tem momento que você... Se você fizer isso, não vai ter mais volta. Você vai assistir o filme e falar, nossa, que cortina bonita, olha só a fotografia, olha... Daqui a pouco tu não tá nem mais prestando atenção na história do filme, você tá vendo as paradas todas. Já era, então é a cara. pílula azul e a vermelha. Cara, o pior era, eu acho que, tipo, quando eu cheguei ao ponto, quando eu tava frenético no início, estudando o roteiro, eu começava a olhar e, tipo, ver cenas e eu imaginava elas sendo escritas. No início de cada cena, eu pensava no cabeçalho, eu pensava numa descrição, imaginava os diálogos todos em página. Eu acho que isso foi o ápice onde eu cheguei, assim, de trabalhar com cinema e não conseguir mais simplesmente assistir um filme. Não dá mais. Olha aí. É sinistro. O negócio de fotografia eu fico maluco, cara. De direção de fotografia. Olhando assim, eu fico, caraca, olha o abajur ali. A abajur ali, olha só o backlight, olha só a coisa, cara. Já era, quando tu vê o que passou nessa... Aí, acontece, cara, aí, com muita frequência. Chega uma hora que eu olho assim e falo, cara, por que esse cara matou esse cara? Sem motivo, tá ligado? Mas tem um motivo, só que eu tava olhando a fotografia. A história sendo contada lá e você vendo o abajur da cena. O abajur, cara. Cara, é isso, cara. Você quer parar de gostar de videogame, começa a trabalhar com isso também. É verdade, né? Eu trabalho com isso. Quem tá curioso, eu trabalho na UOL. Então a gente faz muita coisa de VR, de AR, né? Galera que tá se movimentando aí com as paradas do metaverso, geralmente procura a gente, né? Você trabalha com concept pra eles. Sim. E é muito diferente, por exemplo? Cara, é diferente, é bem diferente. Pra fazer cinema e jogo é muito diferente, cara. Primeiro que aquela parada do tipo de entrega, geralmente as coisas que eu faço aqui são muito lúdicas, né? Então muda bastante, assim. Geralmente quando eu pego algum novo projeto pra fazer, invariavelmente eu acabo trabalhando de level designer também no negócio, né? Porque eu tô ali construindo um cenário do jogo, fazendo uma proposta, mas, cara, eu acabo, tipo, pensando, vou colocar esse predinho do lado desse aqui, porque o player pode passar aqui por cima e pular desse pra esse, saca? Então, eu vou resolvendo muita coisa de level, assim, enquanto eu tô fazendo a blocagem, né? Então, são coisas bem diferentes que... num concept de cinema não tem muito isso, né? Você resolveu uma composição ali, contou a cena, aplicou o mood que deveria estar. Não interessa muito se no fundo ali no background você tem, se você tiver com uma boa composição, obviamente, se você tem, sei lá, 3 prédios ou 4 prédios, sabe? Não faz muita diferença. A modelagem que tu faz pra cinema é diferente de game. Eu lembro que quando o Renato tava fazendo o personagem lá, tipo, o Beckman falou, cara, não, desse jeito é mais puxado pro game. O jeito que tem que ser é, tipo, mais puxado pra filme, essas coisas. O jeito de modelar. Cara, é diferente porque, sim, se você tá fazendo um asset de jogo, ele precisa ser bem low poly, game ready o máximo possível. No cinema não tem isso. Mas no concept, se eu tô fazendo algo, por exemplo, tô fazendo um chalé na montanha. Cara, se é pra cinema, é exatamente o mesmo briefing, tá? Do que tem que ser feito, só que um pra jogo e um pra cinema. Vai ser muito mais realista, eu vou gastar muito mais ali pensando em textura e tal. E se é um jogo nosso, de como eu já sei que
que costuma ser o padrão aqui do estúdio, não faz sentido eu colocar tanto esforço assim numa coisa que não vai ser aquilo, né? Lembra daquela coisa de fazer o visual mais próximo possível, né? Então, se eu tô fazendo uma parada mais lúdica, eu posso dar uma economizada nos polígonos ali e exagerar nas formas, né? Então, faz, sei lá, um chalezinho mais tortinho, faz uma parada mais lúdica, né? Mas cabendo direto com o propósito dele. E no cinema tem os mesmos parâmetros, né? São coisas tipo textura e tal, iluminação, né? Coisas que você tem que ter um pouco mais de esforço ali, né? Uma das dúvidas que eu tenho é até não só com concept art, mas tipo com storyboard também. Como estudar e praticar concept art? Se é algo que meio que você tem que fazer sob demanda para alguns filme específico, para alguma série específica, como você costuma praticar e estudar? Antes de eu ter qualquer cliente e um trabalho formal como isso, eu pensava numa cena e criava, saca? Eu quero fazer, deixa eu ver, um negócio aqui, uma máquina alienígena num templo esquecido, tipo uma parada meio Tomb Raider assim. E aí eu ia lá e desenhava aquilo, saca? Como eu era meu próprio cliente nesse momento, né? Então eu fazia aquela composição da forma que eu queria, né? Mas pensando nesse briefing que eu mesmo fiz pra mim, né? Então existe umas formulinhas que você pode fazer, tipo, se você tiver com dificuldade de gerar uma ideia por si só, né? Você pode fazer uma separação ali de elementos, fazer a combinação desses elementos ser o seu briefing, né? Pode ser feito, né, uma guiazinha para ajudar a construir esse briefing. É uma parada que eu vi num curso de Unreal, né? Que o cara chama de Environment Builder Tool, né? Que você faz a separação por tema, locação, arquitetura e atmosfera. Então você coloca tema, aí você pode colocar Space Ark, cidade futurista, riqueza versus pobreza, antigo versus novo, man-made, né? Tipo, civilização versus orgânico, aí locação, sei lá, Ártico, Canyon, deserto, montanha, cachoeira. Aí você pensa em arquitetura, moderno, asiático, sci-fi, utopia, solarpunk, steampunk, cyberpunk, né? E atmosfera, você tá falando muito do ambiente, né? E do ar que você quer dar. Então você pode fazer, sei lá, uma manhã, pode fazer um dia nublado e dar um ar de terror. Você pode fazer uma noite. Então, assim, você faz uma combinação desses temas, cara, você já tem material pra criar uma arte, né? Uma diquinha legal aí é tentar seguir esse Environment Builder Tool, né? Que é, basicamente, cada um pode criar o seu. É só ter essa divisão de 4 itens, né? Que é tema, locação, arquitetura e atmosfera. E aí faz uma combinação randômica, pronto. Você tem um briefing pra criar, não tem mais problema de criatividade de papel em branco. Isso é legal. Calma aí, isso é um software, não? Ou a gente que cria? Não, você cria na mão. Não é um software, não. Não, tipo, assim, pra misturar. Ah, não, porque senão poderia ser uma brincadeira. Cara, aí você pode, sei lá, coloca uma aleatoriedade no Excel, não sei, mas... geralmente é uma... aí você vai ter 2 trabalhos. É divertido de brincar. Aí vai ter 2 trabalhos. Escreve no papelzinho, recorta. Sorteia. Pode fazer. Mais fácil que aprender Excel. Pô, tá aí, ó. Eu aprendo Houdini, mas Excel não adianta, cara. Não sei fazer Caraca, porra. Pô, Excel não dá, cara. Antes de ter carreira na arte, eu trabalhei com marketing, né, cara? Eu era gerente de marketing, então não dá pra mim. Já tive minha cota. E o que te levou pro concept, cara? O que tu falou, tipo... cara, eu isso é pra sempre trampei com isso de forma muito informal, né? Não era exatamente concept, eu não sabia que era concept, né? Teve um período da minha vida que eu comecei a aprender 3D, eu percebi que eu poderia usar isso pra aprimorar as artes 2D que eu já fazia, né? Aí eu falei, pô, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso aqui. Eu já gostava de criar umas coisas minhas, assim, nada a ver, né? Os meus próprios universos ali. Aí quando eu entendi o que era concept art, eu falei, caralho, mano, é bem isso aqui que eu tô querendo fazer, pô, tentar trabalhar com isso, né? Começaram a rolar alguns jobs, e aí quando eu cheguei, né,
na UOL com o material que eu tinha, por tudo que eu já tinha feito, né? Eu entrei já como sênior lá, né? Então foi bem legal, assim, porque eu aprendi muito ao longo do processo, né? Pega uma parada, pô, sabe fazer? Pô, não sei não, cara, mas vamos fazer aí. Que a gente tem isso em comum também. Eu, você e Daniel, na real. Tipo, se a gente não sabe fazer, pô, ao invés de largar de mão, a gente pega e aprende e vai. Pô, cara, então, é o que eu tava falando pra vocês antes da gente começar a gravar, né, meu? Pô, tipo, o estúdio aqui tá precisando de sound designer. Aí eu comecei a meter a mão e eu mesmo tô fazendo, cara. Os sonzinhos e tal. É uma parada que eu não sabia fazer, mas tô testando aqui, saca? É legal a gente combina conhecimentos, essa que é a real, né? Acho que a gente nunca parte do zero, né? Exatamente. Porque essa parada do som, por exemplo, pô, eu toco instrumento, já tive banda. Então eu pego ali o programa pra fazer a composição, pô, eu sei como é que funciona, né, cara? As coisas já. É só um novo layout ali que eu preciso, né, aprender a lidar e masterizar, né? Mas o básico do que é uma música e de qual o objetivo dela num joguinho ali, pô, eu já sei, né? Então... Isso é bem legal, realmente... Você tá só adicionando uma nova camada ali, né? Realmente não sai do zero, né? Não é do zero, exato. Verdade. O que você aprende, você tá aprendendo sound design, com certeza você vai usar alguma coisa. Parece até estranho falando isso, mas você vai usar alguma coisa no concept pra isso. De alguma maneira. Pode algum ser, conhecimento sim. do sound design. Sim. É muito doido. Tipo, Sim, com sei lá, certeza, até pra, cara. É exatamente a situação até do pra blocking direção, que eu assim, falei também. saber Né? roteiro. Acho que as áreas sempre estão se complementando. E não necessariamente só as áreas, mas tipo, as experiências que a gente tem dentro e fora de cinema, ou jogos, ou qualquer coisa, ou arte, né? Sempre estão se complementando, sempre acrescentam. Com certeza. Às vezes você não imagina, cara, você vai usar esse conhecimento depois lá na frente, né, cara? Por exemplo, olha que bizarro, eu me mudei recentemente, aí antes de eu vir morar aqui de fato, tirei umas fotos, peguei, joguei do Photoshop e comecei a pintar minha parede, pô. Fiz um concept art da minha casa aí, antes de eu mudar, pra saber a cor que eu queria, pô. Olha aí. Cara, aí, ó. A vida imita a Pô, arte, né? o cara vai fazer o concept da casa, moleque. Vou pintar a parede de várias cores pra chegar em uma ou escolher uma cor aleatória? Não, pô, eu vou fazer um concept aqui, cara. Concept da casa. Cara. Que... Poderia chamar de design de interiores também, sei lá, mas como o que eu faço é concept... Bota no currículo, né? Concept de casa, né? Um novo design de interiores. É isso aí. É basicamente isso. Caraca. Mentira, desculpa todos os designers de interiores. Pô, mas tem um cara que ele é concept artist, Jan Uschel, que ele é acho que ele é austríaco. Ele mora atualmente... ele mora na Ásia, eu esqueci exatamente onde ele mora. E ele faz muita coisa ele é professor atualmente, né? O cara fez uns concepts de Rogue One. E o cara tá mega especialista, assim, em arquitetura, né? Porque ele tem pegado muito projeto que envolve arquitetura, né? Então o cara tá, tipo, fazendo realmente concept arquitetônico, cara. Levando em conta coisas de urbanismo e tal, né? Que não é necessariamente o campo de conhecimento dele, mas as demandas que ele foi pegando, né? Eu acho que, querendo ou não... Começaram a trazer isso pra ele, né? Querendo ou não, assim como tem muito em arquitetura, em design e tal, você trabalhar perspectiva, trabalhar... Até, por exemplo, você fez um concept da cidade de Ascensão, do Rio de Janeiro, né? Futurístico. Então você, querendo ou não, tem alguma visão arquitetônica das coisas, né? Você lembra que a gente usou a própria geografia, né? Pra definir onde passaria o muro ali. Exatamente. Então, e, pô, é isso, né, cara? É você ver um elemento ali. No caso, a gente tinha uma situação real que a gente tinha que aplicar um concept por cima, né? Aplicar uma ideia por cima daquele ambiente que já existia, né? Então, o que parece mais razoável, né? Você nivela as montanhas ali, ou você aproveita ela e cria um negócio a partir daquela geografia que faria sentido um desenvolvimento natural, né? Então, a montanha dá suporte ao muro, né? Então, pô, faz sentido. Não, e tipo, ainda tem uma parada que quando você tava construindo o muro da divisão das áreas, tipo, ainda tinha que fazer sentido da galera, tipo, tinha que pensar ainda, não, se ele passar pelo mar, tem que ter alguma coisa pra bloquear as pessoas passarem pelo mar. Exato, tipo, bolar o sistema de segurança ainda. Exato, e
E é legal, né, que é uma coisa que... Aí, ó, a parada do concept é isso. A gente levantou um problema que a gente não tinha nem visto antes, né? Nem considerou isso antes. E, pô... É legal isso também do concept, né? Tipo, pô, resolve uma parada que você nem pensou, né? Isso é muito maneiro, né? Sim. Esse concept que a gente fez, que a gente fez não, que você fez e a gente foi dando as referências, né? Que a gente pegou o mapa do Rio de Janeiro, abriu ele, dividiu onde seriam as áreas e aí você foi construindo, trazendo elementos das diferentes áreas, né? A área branca, a área cinza. Eu acho que foi uma experiência pra mim muito... Eu fiquei muito empolgado com o que a gente tava fazendo. Assim como, tipo, quando a gente tá no set de filmagem, eu acho que é interessante a gente ver esse tipo de coisa. As coisas tomando forma, como a gente escreveu, como a gente imaginou, eu acho que deve ser muito prazeroso pro Daniel também. Que é, por exemplo, essa situação do muro, essa situação do Rio de Janeiro completamente futurístico, é muito difícil a gente fazer isso real, né? Fazer isso acontecer e tal. Então a gente tem que usar muito do 3D, usar muito da arte conceitual, do concept art, pra visualizar isso. Isso é extremamente prazeroso de ver acontecendo e tal. Com certeza, cara. É muito legal quando entrego uma ideia e eu vejo que ela bateu muito com o que o cara mesmo. Tipo, pô, era isso mesmo. Era isso, né? Isso é... O cara, ele conseguia visualizar aquilo, mas, vamos dizer assim, tava borrado na mente dele. E aí você chega com o negócio crystal clear ali pra ele ver, né? Pô, é muito legal, cara. Crystal clear. Sabe uma parada legal, cara? É que, tipo, tudo que a gente vai fazer... tem um cara antigo que é muito famoso, só que eu esqueci o nome dele. Que ele fazia negócio em mármore, em pedra. Essas estátuas. Ele olhava pra um bloco assim e, tipo, ele falava que... cara, esqueci a frase, mas tipo, que ele olhava, ele já via a escultura pronta que ele ia fazer. Então é a mesma coisa a gente, né, cara? A gente tá olhando pro lugar, até quando vai fazer scout e essas coisas todas, tipo, set, alguma coisa, tipo, qualquer criação, né? Tu olha pro lugar e, tipo, na sua mente você tá vendo a coisa acontecendo ali, só que o lugar tá normal, só que na sua mente tá tudo acontecendo. É muito doido isso, é isso que é o maneiro. Com certeza, com certeza. E agora vamos para o momento mais esperado desse episódio, que a gente vai fazer o famoso bate-bola. O que é o bate-bola, Fábio? Cara, o bate-bola, jogo rápido, né, Maria Gabi. A gente vai falar uma palavra ou algum tópico e o Pé vai trazer uma palavra que lembre ele ou alguma coisa assim, ou uma frase ou alguma coisa desse tipo. O Daniel vai começar e depois a gente vai revezando. Em 1, 2, 3 e valendo! Um artista. Um artista, Jalma Jurabev. Um filme. Um filme Inception. Uma série. Mr. Robot. Papel ou digital? Digital. Maya, 3D Max ou Blender? Blender, sempre Blender. Nerdolas, eu não fazia ideia. Quando ele veio com essa pergunta, eu não fazia ideia do que significava. Pô, cara. São os programas, é isso? O 3D Package que a gente usa, né? Eu sou... se bem que na Ascensão a moto e o policial foi feito no Maya, cara. Eu fiz no Maya. Mas, pô, faz tanto tempo que eu fiz, cara, que eu tenho uma preguiça do Maya, cara. Aí eu tô fazendo tudo no Blender mesmo. O Blender é mais tranquilo? Cara, o Blender, ele tem o jeito Blender de fazer as coisas, né? Depois que você aprende esse jeito, você entende, aí fica fácil. Mas é que ele é completamente diferente dos outros, né? Do padrão da indústria. O Blender não é padrão da indústria, né? Não, o Blender não é. Tá começando a ganhar um espacinho. Mas assim, pro que eu faço, pro propósito das coisas que eu faço, e mesmo quando o cara precisa do meu 3D, eu mando um FBX, né? O FBX não importa de onde que ele veio. Mas assim... O padrão da indústria que você diz, tipo, no workflow também é diferente total. Cara, é outro tipo de pensamento, né? De como você aloca as coisas, né? No Maya, tipo, os modificadores são diferentes, a forma como você posiciona eles são diferentes, né? Como você aplica as coisas são diferentes, o jeito de você pensar na modelagem em si é diferente, né? Da mesma forma que o cinema 4D, ele tem o jeito dele, por exemplo, né?
né? Foi o que eu usei antes de aprender Blender, usei muito Cinema 4D. E, pô, por exemplo, pra fazer animação rapidinha assim, ele é excelente, cara. Você pega, movimenta as coisas ali na tela, já criando outros keyframes, né? Fazendo uns easy de movimentos, de interpolação. Então é por isso que a galera que faz muito motion usa muito Cinema 4D, né? Porque ele é muito bom pra esse propósito também, né? A galera conhece o Bipo aí, que é o artista mais bem pago. Porra, de 3D. E exatamente, o Bipo usa Cinema 4D, né? Mas puxado pra motion, eu não... Ele é assim, você pode fazer o que você quiser com ele, né, cara? Mas ele serve muito bem pra motion. O Bipo, ele fez até um short filme, né, um tempo atrás. Eu não sabia disso, não. É. Pô, ele faz... Acho que foi faz cada foi coisa. ano passado. O cara se compromete a fazer uma arte por dia. Isso, já tem mais de 10 anos isso. Nossa. Né, uma arte por dia tem mais de 10 anos. Então você pensa quanta arte foi. O cara é foda. Eu conheci ele pessoalmente. O cara é um Bill Gates, assim, É um Bill Gates que fuma maconha, cara. É isso. Resumindo o Bipo. Cara, o último tópico do bate-bola. Desenhar artificial ou orgânico? Desenhar de fato no papel livre, sem propósito hoje, é artificial. Porque isso já é minha rotina de trabalho, tá ligado? Quando eu quero descansar, eu faço qualquer outra coisa agora. Depois que a parada vira o seu trabalho, cara, você precisa buscar uma outra coisa pra fazer. É legal, assim, às vezes do nada bate uma ideia e tal, quer criar uma coisa, mas atualmente é muito artificial pra mim. Entendi, show. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou desse papo, comenta aqui embaixo o que você achou mais maneiro, qual foi a curiosidade que você aprendeu, o que você se te inspirou de alguma forma a começar ou qualquer outra coisa, deixe seu comentário aqui. Sigam a gente nas redes sociais, que é, Fábio? No Instagram, Expresso Mágico Cast, e no Twitter é Expresso Mágico _. E o Instagram do PA é? @CubicP. Se você gosta de concept art, vai lá, porque é sensacional o perfil dele. Tem muita arte maneira. Se você curte esse meio aí, é a pedida certa. Galera quer ver os conceitos de ascensão que a gente falou, tá tudo lá. E logo o Twin Moons também, né? Que também tá envolvido. Olha aí. Tô lá. Paulinho tá com a gente em tudo. Isso aí. Vambora. O meu Instagram é Daniel Silva Film, sem o E no final. E o meu Instagram é @ofabio.m. Então é isso, pessoal. A gente te espera na próxima semana. Valeu. Valeu. Valeu.